Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais um momento de oração, mais um momento de clamor. E hoje Deus vai falar poderosamente ao nosso coração por meio da sua preciosa palavra. Antes de nós orarmos e nós compartilharmos a porção da palavra de hoje, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, selecione a opção todas, para que você possa estar recebendo todas as mensagens, todo o conteúdo que nós postamos aqui no canal, com o único propósito de abençoar a sua vida. Amém? A palavra de Deus nos fala de uma batalha espiritual que todos nós estamos envolvidos. Quer nós creiamos, quer não, estamos envolvidos em uma batalha espiritual. Existem dois reinos que têm interesse no ser humano. O reino de Deus tem interesse em promover o ser humano, em restaurar, salvar, né? E o reino do mal, o reino das trevas, que tem interesse em trazer sofrimento, e não apenas aqui, mas sofrimento eterno para o ser humano. E aí a Bíblia nos fala dessa batalha espiritual e nos fala como é que nós podemos vencer essa batalha espiritual por meio das armaduras ou das armas que Deus nos disponibiliza em sua palavra. Eu gostaria então de compartilhar com você uma porção da palavra que está em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que fala sobre a armadura de Deus. O texto sagrado começa dizendo assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O texto nos ensina que nós precisamos nos fortalecer no Senhor, devemos nos fortalecer na força do seu poder. Se nós estamos em uma batalha espiritual, nós não podemos querer vencer essa batalha, vencer esta guerra por meios humanos, usando recursos humanos ou na nossa própria força, na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade. Não. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E principalmente porque diante de batalhas e batalhas que demoram, nós podemos nos enfraquecer. Por isso nós precisamos nos fortalecer constantemente no Senhor. E aí o texto continua dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, é uma ordenança do Senhor que nós devemos nos revestir de toda, não apenas de parte, mas de toda a armadura de Deus, e assim nós ficaremos firmes contra as ciladas do nosso inimigo. O nosso inimigo é apresentado nas Escrituras Sagradas como um predador voraz que sempre está promovendo emboscadas com a intenção e a tentativa de ceifar o povo de Deus, de destruir o povo de Deus. Por isso nós precisamos estar atentos, vigilando o tempo todo, apercebidos o tempo todo e nos revestindo da armadura de Deus. E o versículo 12 nos explica por quê. Diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que está nos ensinando? A nossa luta não é contra seres humanos feitos de carne e sangue. A nossa luta é contra o diabo e suas hostes malignas, né? Seus anjos malignos. A nossa luta é espiritual, a nossa verdadeira batalha é contra esses seres espirituais das trevas. Como falei antes, se nós estamos lutando numa luta espiritual, não podemos tentar vencer uma luta espiritual usando armas naturais, usando armas físicas. A nossa luta é espiritual, portanto, nós precisamos usar armas espirituais. Por isso a Bíblia nos ensina que a nossa milícia não é natural, a nossa milícia, a nossa luta é uma luta espiritual e que, portanto, nós precisamos usar armas espirituais para vencermos essa luta. Então não ache que o seu inimigo é o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, um vizinho que está pegando no seu pé, o chefe, um funcionário, alguém do seu trabalho. Ainda que o inimigo, o verdadeiro inimigo, possa usar qualquer uma dessas pessoas para de alguma forma trazer prejuízo para você. Você tem que identificar quem é o seu verdadeiro inimigo. O seu verdadeiro inimigo é Satanás e as suas hostes malignas. Portanto, se você identifica isso, quem é seu verdadeiro inimigo, você já está a um passo à frente para você vencer, porque você não vai estar lidando com pessoas, brigando com pessoas, mas você estará lutando contra o seu verdadeiro inimigo, usando as armas espirituais que o Senhor já disponibilizou para você por meio da sua palavra em Cristo Jesus.
E aí o texto continua dizendo, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, há um dia mau, infelizmente, a gente enfrenta batalhas o tempo todo, mas há um dia em que parece que todo o inferno se levanta contra nós. E nós precisamos estar firmes nesse dia. Por isso a importância de usarmos a armadura de Deus, a importância de usarmos toda a armadura de Deus para que nós possamos resistir no dia mau, no dia de intensa adversidade. E depois de vencer tudo, essa é a promessa, você vai vencer tudo. Se você usar a armadura de Deus, se você luta com as armas que Deus tem lhe dado, você vai vencer tudo. Por mais difícil que pareça, você vai vencer tudo. E depois de vencer tudo, você vai permanecer inabalável, você vai permanecer firme, ok? E o texto continua: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Então aqui nos mostra verdade e justiça como peças dessa armadura de Deus, né? A verdade da palavra é armadura, é parte da armadura de Deus, e também a couraça da justiça, significando que você, em Cristo Jesus, foi justificado, que você não está apoiado na sua própria justiça, mas você está apoiado na justiça de Deus em Cristo. Arma de Deus, armadura espiritual para você vencer toda acusação do diabo, toda condenação do diabo contra a sua mente. A justiça de Deus em Cristo Jesus. O texto continua dizendo: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, a proclamação do evangelho, a própria proclamação do evangelho já é uma arma ofensiva contra os ataques do inimigo. Então, se apoie no evangelho de Jesus Cristo, se apoie no evangelho da paz, porque quando você se apoia no evangelho, você está usando essa arma poderosa que são as boas notícias de Deus para a sua vida em Cristo Jesus. As boas notícias são que você já está perdoado em Cristo Jesus, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, que você é curado em Cristo Jesus, que você é suprido pelo Pai em todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo isso são mensagens do Evangelho, né, das boas notícias do Senhor Deus para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos nos apoiar nessas verdades, porque isso é arma de guerra contra as ações do inimigo. O texto continua dizendo: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a fé como escudo, a fé, não a fé na fé, mas a fé em Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Essa fé, ela é um escudo que nos protege dos dardos inflamados, dos dardos que estão pegando fogo do inimigo. Então, quando nós usamos a fé, quando nós temos fé inabalável no Senhor Deus, nós estamos nos protegendo de todos os dardos que o inimigo lança, principalmente na nossa mente. Eu sempre costumo dizer que a mente é o maior campo de batalha que existe, e o diabo tenta atacar a sua mente com pensamentos de dúvida, com pensamentos negativos, com pensamentos que tentam duvidar a palavra de Deus, né? Então esse ataque ele fez na primeira mulher, no primeiro casal, né? Primeiro homem, primeira mulher, quando ele disse para Eva, por exemplo: foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, né? E lançando uma dúvida. E aí Eva disse: não, poderemos comer de toda a árvore do jardim, mas Deus disse: se comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós iríamos morrer. Então, olha só, ele lançou uma semente de dúvida quando ele disse: certamente não morrereis. Deus disse que eles iriam morrer, mas ele disse: certamente não morrereis. Então ele lança uma semente de dúvida com relação à palavra, porque o diabo ele quer que eu e você não acreditemos na verdade da palavra. Por isso, quando nós usamos o escudo da fé, protege a nossa mente, protege a nossa vida dos dardos, das flechas, né, inflamadas, incandescentes do adversário. O texto continua dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o capacete que protege a nossa cabeça, esse capacete da salvação, que é essa convicção de que fomos salvos em Cristo Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma ofensiva, é uma arma de ataque contra o adversário. Observe que Jesus venceu toda a tentação, todo ataque do inimigo, tanto em Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11, como em Lucas capítulo 4, do verso 1 a 13. Jesus venceu o ataque de Satanás por meio da palavra. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito:
não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Jesus citou 3 vezes a palavra naquele confronto que ele teve ali com o diabo, e ele venceu aquela tentação, ele venceu aquele ataque, ele venceu aquela batalha por meio da palavra. A palavra de Deus ungida na boca de um servo de Deus ungido vai fazer uma diferença absurda no ataque, na batalha espiritual. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Por isso, quando você estiver enfrentando uma batalha muito grande, cite a palavra. Não se baseie nas suas emoções, não se baseie no que você está sentindo no momento, não se baseie nos seus achismos, mas simplesmente na palavra. Declare a palavra sobre as suas circunstâncias, declare a palavra em toda a batalha espiritual que você enfrentar, e por meio da palavra você vai vencer esta guerra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. E o texto continua então dizendo, versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, por todos os servos de Deus, mostrando assim que a oração, a própria oração, é a guerra espiritual. Então nós precisamos continuar orando, intercedendo, orando em todo o tempo no Espírito, não parar de orar, não cessar de orar, mas estar o tempo todo em oração, estar o tempo todo clamando, buscando a presença de Deus e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os servos de Deus, né? Então, o tempo todo em oração no Espírito. O que é orar no Espírito? É quando a sua oração é direcionada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo. Então, quando você ora o tempo todo no Espírito, você está vencendo batalhas espirituais que de outro modo você não conseguiria vencer. Então, ore pela sua família, ore uns pelos outros, ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, ore pela sua saúde, ore pelas suas finanças, ore pelos irmãos em Cristo Jesus, ore pelos seus líderes espirituais, seus pastores, ore pela sua congregação, onde você serve, onde você ministra, onde você assiste. Ore o tempo todo, tanto por você mesmo como pelos outros, porque quando você está orando, você está vencendo guerras espirituais, você está vencendo batalhas espirituais. Por isso, Paulo conclui o texto dizendo assim, orem também por mim. Ele sabia a necessidade que ele tinha de receber a oração dos irmãos. Ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Então Paulo compreendia a importância da oração, entendia que se vencia batalhas espirituais por meio da oração, que ele pede aos irmãos de Éfeso para que orassem também por ele. Por isso, nós precisamos estar constantemente em oração. Então essas são as armas que o Senhor nos apresenta aqui nesse texto, né? A verdade, a justiça, a fé, o evangelho da paz, a salvação, a palavra de Deus e a oração são armas poderosas que Deus disponibilizou para nós por meio da sua palavra para que nós possamos vencer batalhas espirituais. Eu quero profetizar e declarar que você vencerá toda a guerra que tem se levantado contra você. Você vencerá toda a batalha que tem se levantado contra a sua vida e contra a sua família. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te render graças. Muito obrigado pela tua presença e pela tua palavra em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor já disponibilizou para cada um dos que temem ao Senhor, dos que creem no Senhor. O Senhor já disponibilizou a armadura completa, a armadura de Deus, para que nós possamos, como soldados de Cristo, vencermos toda e qualquer batalha espiritual que tem se levantado contra a nossa vida. Pai, que nós possamos estar firmados na verdade, firmados na justiça de Deus em Cristo Jesus, que nós possamos estar o tempo todo usando a nossa fé, embraçando o escudo da fé, que nós possamos, Senhor, ter a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus, que nós possamos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, que nós possamos estar, Senhor, orando em todo o tempo, que nós possamos estar, em nome de Jesus, usando a palavra, a espada do Espírito, Pai, que nós possamos usar essas armas espirituais para que nós possamos vencer toda e qualquer batalha que tem se levantado contra a nossa vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus e declaramos
que o teu filho, a tua filha vai vencer esta guerra espiritual, vai vencer essa luta, vai vencer todo o cativeiro em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor se estabelecerá sobre a vida do nosso irmão, da nossa irmã, e que ele receba vitória em sua família, em seu casamento, em sua empresa, em seus negócios, em cada área da sua vida, principalmente na vida espiritual. Nós declaramos a bênção do Senhor e declaramos, Senhor, que todo levante das trevas contra o teu filho, contra a tua filha, seja repreendido e caia por terra em nome de Jesus. Assim oramos para a tua glória e para a tua honra. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um dia de bênção, um dia de favor, um dia de milagre. Que a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu pedido de oração nos comentários e também de compartilhar essa palavra de oração para abençoar outras pessoas. Dia de bênção. Shalom, shalom. Graça e paz.